Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Terça-feira, de rodada dupla na Libertadores. Neste momento está acontecendo o jogo do Grêmio contra a Universidade do Chile, Católica, jogo na Arena. E mais tarde, América de Cali e Inter. Ontem ocorreu Flamengo e Grêmio pelo Brasileiro Feminino e a gente mostrará a nossa participação na entrevista coletiva. Vitória do Flamengo 2-0. Acompanhe agora a nossa pergunta para a técnica Patrícia Guzmão e depois acompanhe a excelente entrevista com o advogado que trabalhou bastante tempo com os árbitros, o Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul, Ademar Scheffler. Muita coisa de direito esportivo e publicação de diversos livros. Vale a pena conferir. Patrícia, boa noite. Tudo bem? Cláudio, Vale TV, Novo Hamburgo. Patrícia, segunda partida, principalmente primeiro tempo, aonde tivemos que propor o jogo, as equipes adversárias estão estudando como o Grêmio está jogando e está se aproveitando de pequenos lances, pequenos momentos para fazer o gol. E agora enfrentamos o Palmeiras numa partida difícil, disputa de vaga, contra a artilheira da competição. Como é que tu enxerga de agora em diante? Bom, boa noite, Cláudio. Mais um jogo importante, né? Mais um jogo difícil dentro desse campeonato tão equilibrado. Eu venho a cada entrevista aqui, eu venho falando, são jogos, são adversários que estão disputando também, que querem, né, classificar, que querem fugir da zona de rebaixamento. Então, são jogos importantes que a gente tem tido. A gente não tem tempo para ficar se lamentando, né? E voltar para Porto Alegre agora. Sabemos que vamos enfrentar mais um grande adversário, mas já surpreendemos grandes adversários e podemos fazer isso quinta-feira também contra o Palmeiras. Ademar Pedro Scheffler é graduado em Direito e tem pós-graduação em Direito Desportivo. Foi advogado do Sindicato dos Árbitros de Futebol do RGS entre 2005 e 2016 e foi também professor de Processo Civil na Unicinos. Publicou 4 livros, sendo ele Arbitragem de Futebol, Questões Atuais e Polêmicas, Árbitros de Futebol, Aspectos Jurídicos, Visão Brasileira e do Mercosul, Árbitros de Futebol em Los Países do Mercosul e Não é Fácil a Vida Jurídica do Gaudério. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta terça-feira, dia 29 de setembro, uma data bastante considerada. Aqui em Dois Irmãos, por exemplo, é o Querpio, dia de São Miguel, Querpio de Dois Irmãos. E também temos a dupla, como a gente já citou antes, jogando. Hoje, Libertadores, jogos importantes. Mas mais importante ainda, eu tenho um convidado hoje. Um grande convidado. Alguém que tem uma vasta gama de conhecimento, atuação, principalmente na parte de direito esportivo. E, além de tudo, formação, que a gente vai saber descobrir durante o programa. Boa noite, Ademar. Tudo bem? Boa noite. Minha saudação aos telespectadores e aos que acompanham a Vale TV pelas mídias sociais. Boa noite a você, Cláudio, e a sua equipe. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, primeiro, em tê-lo como convidado e participando do programa, e a gente tem tendo como primazia ter conteúdo. E tu és uma pessoa que eu conheço aí há 3 anos, pelo menos, e com muita alegria. A gente já trabalhou junto, agora a gente é colega em algumas atividades, mas ao saber tudo que... a cada dia eu aprendo mais contigo. Então, acho que um pouco desse teu conhecimento vamos mostrar para o nosso telespectador que está nos acompanhando hoje. Vamos falar, Ademar, qual é a sua formação primeiro? Eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, pela Unicinos, lá no distante ano de 1979. Depois eu fiz diversos cursos de pós-graduação e também fiz pós-graduação em Direito Desportivo por uma universidade de Florianópolis. E, por último,
fiz mestrado em Direito das Relações Internacionais, através da Universidade de La Empresa de Montevidéu, cujo título foi reconhecido no Brasil pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Então, a minha formação é nesta área, né? Nesse período, pelo menos nos últimos 15 anos, eu fiz pesquisas científicas relacionadas a temas diretamente vinculadas ao direito desportivo e consegui produzir alguns livros. Essa parte dos livros nós vamos comentar com bastante saliência mais no segundo bloco, mas dentro desse primeiro bloco ainda, antes de falar da questão específica do direito esportivo e da tua especialização, eu acho que é bom só citar rapidinho como tu começar, eu vou dizer assim, tu começou como professor primário lá nos idos dos inícios dos anos 70. E conta para nós rapidinho essa tua trajetória. Eu cursei a Escola Normal de Grau Ginasial lá na cidade de Ivoti, na década de 1960, final da década de 1970. No início, 1970 até 72, eu fui professor primário no interior do município de Ivoti, hoje município de Lindolfo Collor, lá na localidade, no distrito de Capivarinha. Depois eu fui funcionário do que é hoje o Sucos Petri, onde trabalhei durante mais ou menos 2 anos. Mais adiante, fui trabalhar no Curtume Benderchuk, de Novo Hamburgo, aliás, de Estância Velha. E em 1975, eu ingressei no Banco do Brasil. Nesses períodos, eu sempre estudava paralelamente. Geralmente à noite, sábados de manhã. Você sabe que quando eu cursei a universidade, a Unicinos, eu estudava todos os dias à noite e ainda no sábado de manhã para conseguir vencer as matérias e as disciplinas que se apresentavam. Então, quando eu me formei na Unicinos, eu já era funcionário do Banco do Brasil. E aí eu entrei no Banco do Brasil em Estância Velha, depois trabalhei em Novo Hamburgo, lá por 1979, 80. Depois fui trabalhar em Tapera, aqui no centro do estado. Posteriormente, fui exercer o cargo de advogado do banco em Paracatu, Minas Gerais, naquela região toda, Paracatu, Unai, João Pinheiro, ali na divisa com Goiás. Ali eu fiquei mais ou menos 2 anos e depois eu fui removido para Belo Horizonte, onde eu trabalhei na assessoria jurídica do Banco do Brasil de Belo Horizonte. E no final de 1988, eu voltei para Porto Alegre como advogado do Banco do Brasil, onde eu trabalhei até me aposentar em 2008. E nesse período todo, principalmente quando eu estava aqui em Porto Alegre, eu, paralelamente, fiz cursos, fiz estudos científicos dentro da minha área de formação. Então, essa foi a trajetória. Eu quis puxar isso, tá, Ademar? Porque a gente gosta de mostrar que todo mundo tem capacidade de alcançar algo a mais quando vai atrás das coisas, luta, estuda e vai e tem resiliência e conquista grandes caminhos na vida, né? E isso nós vamos trabalhar mais ainda. Só falando dessa tua trajetória mostra que formanda daqui de Voti, do ensino médio, foi advogado do Banco do Brasil por uma série de anos em uma trajetória aí, né? Sem contar o que nós vamos falar agora da parte esportiva. É mostrar o valor do ser humano que ele pode alcançar. Isso que a gente queria também te valorizar. Mas daí, dentro Pode falar. Eu sempre digo, o sonho é o combustível da vida. Então, se tu tiver sonhos, enquanto tiver desafios, tu tenha razão de viver, razão de progredir, de enfrentar esses desafios e, independentemente da idade,
tu tem que correr atrás desses ideais, dos sonhos, dos desafios que se apresentam. E é isso que move a gente, e continua movendo até hoje. Esse é o Ademar, olha só, coisa linda. Essas frases são as das quais muitas você sabe que a gente segue, e escutando ainda mais dele mostra que nada é impossível para quem sonha e vai atrás. Mas dentro desse primeiro bloco, ainda é importante a gente falar porque ele se especializou na parte de direito esportivo. Primeiro, porque foi teu pós que tu fizeste em Florianópolis, e em seguida tu já começaste a trabalhar como para o Sindicato dos Árbitros aqui do Rio Grande do Sul, correto? Conta um pouco para nós isso. Você sabe que o direito, ele tem diversos ramos, né? Então, nós temos o ramo do direito civil, nós temos o ramo do direito administrativo, o ramo do direito penal, e nas últimas décadas, se consolidou dentro do direito este ramo de direito desportivo. E eu, faz muitos anos, comecei a fazer estudos, né? Participei de muitos seminários no Brasil e no exterior, né? Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo e da Associação Latino-Americana de Direito Esportivo. Então, comecei a me especializar nessa área, dando ênfase a um ramo no qual eu atuava, que era as questões jurídicas relacionadas aos árbitros de futebol. Eu fui assessor do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul durante muitos anos, durante a gestão de diversos presidentes, dentre eles o Carlos Eugênio Simon, o Ciro Camargo e outros. E fui advogado do sindicato até 2016. Né? Neste período, durante uns 10 ou 12 anos que eu exerci esta atividade, eu também fiz pesquisas relacionadas a isso. O direito desportivo, ele trata hoje de normas. É um ramo do direito privado que contempla normas internacionais e nacionais relacionado a estes entes do desporto. Jogadores, atletas, treinadores, clubes, enfim, todo este arcabouço de normas e questões que tratam deste ramo e que hoje tem especialistas, muito especialistas no Brasil e no mundo inteiro. Dentro disso, inclusive, nós temos a justiça desportiva, que inclusive, muito comentado hoje em dia, né? Sim. Por exemplo, nós tivemos agora, no fim de semana, a questão do Flamengo, né? Exatamente. O que fez o Flamengo, né? E aí tem um detalhe dentro desse ramo que é muito importante. Os clubes de futebol que disputam, que são filiados às confederações ou às federações nacionais, eles estão impedidos de acionar a justiça comum para questões relacionadas às competições, né, ou às punições disciplinares. Então, o que o Flamengo fez? Ele recorreu, ele pediu o adiamento do jogo do Palmeiras para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o órgão máximo da estrutura da justiça esportiva no Brasil, no âmbito do futebol. O que fez o STJD? Não acatou a decisão do Flamengo. E aí, o que sempre se faz? Uma entidade vinculada aos jogadores, aos atletas, né? Entrou, uma entidade que não tem relação com o clube, entrou na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, e conseguiu uma liminar lá no Rio de Janeiro. Só que a CBF conseguiu cassar esta liminar, ainda antes do jogo, no Superior Tribunal, no Tribunal Superior do Trabalho. E acabou prevalecendo a decisão da Justiça Desportiva, que mandou a realização do jogo. E o jogo foi realizado. E por que os clubes não podem recorrer à Justiça Comum? Porque quando eles se filiam à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e por sua vez
são filiados à FIFA, uma cláusula estatutária da FIFA e da própria CBF impede que questões que são de competência da justiça desportiva privada sejam discutidas pelos clubes na justiça comum. Então, existem estas normas e todos esses estudos se fazem em cima destas características que existem dentro do direito esportivo, que tem muitas normas no Brasil. Tem leis, tem a Lei Pelé, tem outras, a Lei do Treinador de Futebol, lei que trata da profissão de árbitro de futebol, lei do incentivo ao desporto e assim por diante. Nós vamos comentar um pouquinho mais logo em seguida, após o nosso intervalo comercial, e vamos rapidinho, já de volta. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta terça-feira, 29 de setembro, uma alegre entrevista e muito enriquecedora a respeito do direito esportivo, principalmente. A gente, no primeiro bloco, tratou a trajetória, que mostra como exemplo para todos, e encerramos com a parte inicial dele, falando principalmente da situação que tivemos no final de semana, que é um dos vários exemplos que a gente poderia citar. Mas eu queria, ele deu o link para eu começar esse segundo bloco, falando de algumas das leis que existem no Brasil, pelo menos na área esportiva, que determinam o funcionamento de alguns sistemas. Acho que tu poderias falar um pouquinho, pelo menos, da Lei Pelé, do que pode e do que não pode, né? E talvez citando um pouquinho das outras, do incentivo do esporte, alguma coisa assim, Ademar. Acho que é importante. É verdade. O direito desportivo no Brasil e todo o sistema de desporto, ele está previsto na Constituição Federal. Então, ele vem da Constituição, o artigo 217 da Constituição Federal prevê lá, né, trata do desporto, do direito desportivo e da justiça desportiva. E depois da previsão constitucional, nós temos a Lei Pelé, que é de 1998. Primeiro tivemos, a Constituição foi de 1988. Uhum. Em 1993, tivemos a Lei Zico. Isso, a Zico foi a primeira, né? E em 1998 tivemos a Lei Pelé, que em grande parte repetiu a Lei Zico e também modernizou algumas coisas. Por exemplo, nós tivemos aquele famoso caso do Ronaldinho Gaúcho, que estava no Grêmio em 1998. A Lei Pelé, ela trouxe um artigo onde acabava com a famosa Lei do Passe. Uhum. Só que esse artigo... Que era né? da Lei do Zico, né? Isso, a Lei do Passe, né? Sim, durante a Lei do Passe, ela já tinha né, a lei na área, no âmbito do jogador de futebol, ela já existia. Paralelamente à Lei Zico e também numa lei anterior que tratava dessa questão. Mas aí veio a Lei Pelé
em consequência de um famoso caso que aconteceu na Europa, que chama-se o caso Bosman, que alterou toda a legislação sobre a questão do passe, e a Lei Pelé, ela trouxe um artigo extinguindo o passe, né? Só que a Lei Pelé dizia o seguinte: esse artigo vai entrar em vigor daqui a 3 anos, portanto, em 2001 vai entrar em vigor. E o que era o passe? O passe era o seguinte: o atleta terminava o contrato com o clube e permanecia vinculado. Uhum. Então, o clube exigia muitas vezes uma indenização para liberar o atleta, mesmo com o contrato findo. Uhum. Aí veio a Lei Pelé e extinguiu o passe a partir de 2001. E foi exatamente nesta mudança que o Ronaldinho Gaúcho ficou sem o passe preso ao Grêmio e se foi para a Europa, né? Dando aí um verdadeiro tombo na época no Grêmio. Mas a Lei Pelé, ela também trata de outras questões muito importantes. Ela trata do contrato do jogador de futebol. Então, lá tem as normas, né, as previsões, por exemplo, as cláusulas, né, a cláusula indenizatória, né, e a cláusula rescisória, tudo isso, né, o prazo mínimo de duração, algumas características específicas aplicadas aos jogadores de futebol. Então, isso está previsto na Lei Pelé. Fala também dos clubes, do direito de arena, por exemplo. Quem tem o direito de vender o espetáculo? Hoje, no Brasil, os clubes vendem o espetáculo para a mídia, para a TV, para o Facebook, os jogos em que eles participam. Os jogos da seleção, evidentemente, são negociados pela CBF. Desta renda, da venda do direito de arena, 5% é distribuído entre os jogadores que participam do espetáculo. Uhum. E os demais participantes nada ganham. Treinador de futebol não recebe, árbitro de futebol não recebe o direito de arena. E aí, às vezes, há algumas demandas aí em prol disso. Então, a Lei Pelé... Eu vou te interromper um pouquinho. Sim. Sobre esse direito de arena, até por ter estudado um pouco, ele é pago por quem? Pelo clube ou pelo sindicato dos atletas? Não, hoje, a sistemática que hoje existe, né? Isso foi um pouquinho alterado por uma medida provisória, agora que está em fase de discussão ainda. Essa. Os clubes recebem da televisão, do Facebook, das mídias, o valor. Desse valor, eles repassam 5% que é proporcional àquele jogo, por exemplo, aos jogos, para o sindicato da categoria, sindicato dos atletas. E esse sindicato repassa para os seus associados. Isso agora está em discussão, porque o que acontecia? O artigo 42 da Lei Pelé, que trata do direito de arena, ele dizia que o direito de vender o espetáculo, o direito de arena, era dos clubes. Uhum. Então, muitas vezes, a televisão, ela comprava, né, o direito de todos os clubes, porque tinha o clube mandante e o visitante. Então, ele comprava o direito de todos os clubes e para não ter problemas. Essa medida provisória agora, o que ela fez? Que está em discussão ainda, né? Ela disse o seguinte: o direito de arena do espetáculo do jogo é do clube mandante. Então, né, o clube mandante que vai vender o espetáculo disputado no seu estádio, ou no estádio em que ele escolher para mandante. Mas aí tem uma discussão muito grande, né? E o outro clube, como é que fica? Né? Como é que fica a situação do outro clube? Né? Como é que fica a situação dos atletas do outro clube? Eles vão receber direito de arena? Tem uma série de indagações, há uma série de emendas nesta medida provisória lá, para tentar equacionar essas questões, e a discussão continua, pelo menos não tive conhecimento de que tenha sido apreciado pelo Congresso, eu acho que ainda não, então continua essa questão. Além da Lei Pelé, Cláudio, tem outras leis que são importantes, né? Uhum. Tem, por exemplo, a lei, o Profut, né?
Sim. A lei do Profut, Isso. que é, na verdade, o Profut é uma espécie de tentativa de recuperação, né? Principalmente daqueles clubes endividados, né? No parcelamento da dívida e uma série de condições para que os clubes, né? Porque os clubes de futebol, muitos dos grandes, eles têm dívidas, né? Eles são endividados. Isso é histórico, estão endividados, eles devem, muitos deles devem fundo de garantia, devem para o INSS, devem tributos e geralmente passam por dificuldades, né? Nós temos clubes aí no Brasil que hoje estão praticamente quebrados. É o caso, por exemplo, do Cruzeiro de Belo Horizonte. Isso, né? Passou 1 bilhão negativo, né? 1 bilhão negativo, deu. E outros clubes muito endividados. Então, nós temos essa... eu sempre digo, no Brasil, o que não falta é lei. Nós temos a lei Pelé, nós temos a lei do Profut, nós temos a lei de incentivo ao desporto, nós temos a lei que trata o treinador de futebol, nós temos a lei que diz que árbitro de futebol é profissão, né? E assim por diante. E nós temos também, tramitando no Congresso, um projeto de lei tramitando no Senado, que trata de todo o desporto, que foi elaborado em 2017 por uma comissão de juristas notáveis da área do direito esportivo, e temos um projeto tramitando na Câmara Federal que trata do futebol especificamente. Então, e outros projetos, alterando a Lei Pelé e alterando esse projeto já e assim por diante. Então, a nossa legislação no Brasil, ela interfere bastante, né, nesta atividade privada, né, porque a organização do futebol, por exemplo, né, aqui porque quando se fala em desporto, se fala nos esportes em geral, né, a organização do futebol e dos esportes maiores no mundo, nós temos a Federação Internacional, né? No caso do futebol é a FIFA, e nós temos as confederações, ou as federações nacionais. Mas elas seguem o mesmo padrão, né? São instituições privadas, a adesão como associado ela é facultativa, e no momento que você adere, você assume o compromisso de cumprir as normas estatutárias da entidade internacional e, consequentemente, da entidade nacional responsável por aquele segmento do desporto. Como vocês podem ver, o Adhemar tem um linguajar ainda, além de ser muito rebuscado, ao mesmo tempo ele é bem simplificado para todo mundo. Ele consegue traduzir, mesmo utilizando, a gente fala advoguês, né, a linguagem deles, mas ele consegue transmitir esse conhecimento. Mas estamos chegando perto do final do programa, Adhemar. Eu queria 2 coisas ainda. Como foi a experiência principal para ti ser da questão do Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul durante 11 anos? Eu fui advogado deles, né? Porque os árbitros, eles também são julgados. Eles são julgados, por exemplo, na Justiça Desportiva, que é aqui o Tribunal de Justiça Desportiva, aqui ligado à Federação Gaúcha de Futebol, por exemplo. Então, lá tem praticamente julgamentos toda semana de árbitros, ou porque fizeram um relatório mal feito, ou porque cometeram algum erro que pode implicar numa sanção disciplinar. E os árbitros também, eles sofrem muito, às vezes sofrem agressões físicas, sofrem agressões verbais através dos meios de comunicação, e tudo isso gera processos. Nós temos aí alguns casos famosos, que eu até trato nos meus livros, de questões de cases envolvendo árbitros de futebol. Nós tivemos um processo aqui, que eu até patrocinei, que eu fui advogado do Carlos Eugênio Simon, contra o jornalista, o Peninha. Sim, eu lembro desse caso. Isso. Que é um gremista meu. Ele escreveu um livro, o Peninha, né? Ele escreveu um livro chamado Grêmio, Nada Pode Ser Maior, em homenagem aos 100 anos do Grêmio. Neste livro, ele colocou lá que o Grêmio foi
surrupiado nos últimos 100 anos por diversos árbitros de futebol, dentre os quais o seguinte, e citou lá uma meia dúzia. No meio desses, ele colocou o nome do Carlos Simon. O Carlos Simon entendeu que aquilo era uma ofensa moral, aquilo era uma agressão moral. E houve o processo judicial. E o Peninha, e a editora foram condenados a pagar uma indenização por danos morais ao Carlos Simon e que foi determinado também que em futuras edições não pudesse incluir o nome do Carlos Simon naquelas citações feitas ali, que foram consideradas um excesso de liberdade de expressão. Muito bem. É porque eu sei que praticamente toda semana eles se reúnem na STJD, né? Para discutir, e nesse ponto tu acabavas sempre defendendo a arbitragem, né? Sim, eles se reúnem, né? Existe uma série de... Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos o Tribunal de Justiça Desportiva. Esse tribunal, ele tem o Tribunal Pleno, que é formado por 9 integrantes, e tem também as comissões. Elas se reúnem praticamente semanalmente. Ali tem um auditório, ali na sede da Federação Gaúcha de Futebol, e julgam treinadores, julgam árbitros, julgam atletas, julgam clubes, julgam dirigentes, julgam médicos e assim por diante. Sim. Mas muitas vezes esse julgamento só tem repercussão quando julgam um atleta importante, como por exemplo, hoje vai ter o julgamento do Jeromel, e a imprensa noticia. Mas isso são julgamentos que acontecem semanalmente e regularmente em relação a todos esses envolvidos no desporto e aqui especificamente no caso do futebol. Beleza. Agora a gente ia lá para defender os árbitros, né? Defender os árbitros no julgamento, porque nesses julgamentos eles são feitos ali abertamente, e quem é julgado tem o direito de se defender através de uma sustentação oral. Então, você ocupa a tribuna lá e defende os árbitros. Os advogados do Grêmio defendem o Grêmio, os atletas, os advogados internacional defendem os atletas e defendem o clube, e assim por diante. Certo. Para fechar, porque nós estamos encerrando o tempo, a tua maior paixão, uma das maiores paixões, sem contar tradicionalismo gaúcho, que eu sei, os livros, que é uma coisa que tu transmites com tanta alegria e poucos o fazem com tanta qualidade. Fala um pouco mais para nós. Na verdade, eu durante 10 anos praticamente, eu fiz pesquisas científicas sobre a situação dos árbitros de futebol no Brasil, no Mercosul e no mundo. Então, eu andei por muitos lugares. Eu fui ao México, eu fui à Suíça na FIFA, eu andei aí pelos países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e outros países. Tive, assim, contatos na Espanha, em Portugal. E neste período, eu consegui produzir, na verdade, 2 livros com base científica sobre esse tema. O primeiro foi lançado em 2007 e foi a segunda edição, já aperfeiçoada, lançada em 2011, né? Que é uma edição da editora Memória Jurídica. Depois disso, eu continuei fazendo pesquisas e fiz pesquisas no âmbito do Mercosul, dos países do Mercosul, são 5 países. E escrevi um livro, publicado aqui no Brasil em 2014, em português, sobre a situação dos árbitros de futebol nos países do Mercosul. Este mesmo livro foi editado em espanhol, na Argentina, em 2015, tratando deste tema. E foi considerado um livro inédito, assim, por especialistas, né? Porque, inclusive, recebi mensagens de estudiosos do direito esportivo da Espanha, dizendo o seguinte: não há similar na Europa e no mundo com estas características. Um estudo comparativo da situação dos árbitros com relação à relação de emprego,
a remuneração, a entidades representativas, e todas essas questões, né, a preparação a cursos nestes 5 países do Mercosul. Então, em 2016, Cláudio, eu publiquei um outro livro, já apenas na área do direito, que chama-se Não é Fácil a Vida Jurídica do Galdério. Sim. Aqui pela editora Martins Liver. Eu comento e acho que é bom a gente falar isso, porque eu sei que é uma paixão, tu gostas de escrever e transmitir isso para as pessoas. E muito quando eu li, principalmente esse que tu falaste da Mercosul, quando eu li ele, e olha que eu tenho algum, não vou me gabar, mas tenho um bom estudo em toda a área esportiva e realmente não se vê praticamente nada similar hoje em dia em relação principalmente a esse livro que fizeste da questão do Mercosul, né? Então, essa produção além de tudo que a gente já falou dentro do programa, essa produção de conteúdo que tu fazes e que livro fica para sempre, né? Isso que é o mais importante. Vai vir tudo que vier de mudanças no mundo, mas o livro nunca vai morrer. Isso tu tens, e eu tenho o prazer de dizer que tu és um que transmite o conhecimento através dos livros. Para encerrar, Ademar, uma mensagem tua para o nosso telespectador, para o pessoal que está acompanhando, Facebook, YouTube, da Vale TV, mensagenzinha final. Ressaltar inicialmente aquilo que tu falaste, que o livro ele é eterno. Então, a mensagem que ele transmite, ela vai permanecer para sempre. É dizer aos nossos telespectadores, aos nossos acompanhantes e a vocês que o esporte é muito importante dentro da comunidade, dentro da sociedade como um todo. E as normas que regulam o esporte, elas visam a justiça, a igualdade nas competições, o equilíbrio e o bom senso. Então, nós podemos ser torcedores, e muitos de nós são torcedores desse ou daquele clube, ou desse ou daquela modalidade. Mas, na hora de fazer uma análise, na hora de analisar essa questão esportiva, temos que ter equilíbrio, temos que ter bom senso, e para que todas as competições venham a favorecer a toda a comunidade e a todos nós. Perfeito. Ademar, de coração, agradeço teres aceito o convite. Fizemos um excelente bate-papo, um excelente conteúdo. Agradeço muito, fico feliz. Hoje, 29 de setembro, fica marcado como um excelente programa que a gente teve. E aí, todo nosso telespectador da Vale TV, continue sempre conosco, acompanhando a nossa programação da Vale TV. E siga agora com o nosso próximo programa, também da Vale TV.